Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial com muita alegria, com muito prazer. Hoje recebendo a doutora Angélica Silva, querida amiga, querida colega, advogada, que vai nos ensinar sobre LGPD para condomínios. Já agradecendo. Bom dia. Muito bom dia. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. E você, doutor, como está? Tudo certo. Olha, consegui uma brecha aí na tua agenda aí de head jurídico, de mamãe, de mulher, enfim, olha, não é fácil, viu? Mas eu Não não é? poderia deixar de fazer esse convite para você, porque eu já falei isso para você várias vezes, já externei isso para você várias vezes, você é uma amiga muito querida, que transbordou aí os bancos escolares, só não vamos falar o ano que eu te dei aula, que eu acho que é totalmente desnecessário fazer Concordo, qualquer tipo de concordo. comentário nesse sentido, não há necessidade. Doutora Angélica, que é advogada, especialista em direito processual civil, direito digital, head jurídico do grupo Safe Brás, esposa do doutor Renato Barbosa, que é vou nem dizer aqui, é um irmãozão que a vida está me abrilhantando graças a você. Mamãe do Joaquim, que eu ainda não conheço, e do Flock, né? Do Flock, por Do favor. Flock, e que vai hoje falar para a gente, vai nos ensinar, né, sobre a LGPD aí para condomínios. Doutora Angélica, já desde já muito obrigado, um beijão no teu coração aí, você tem a palavra. Doutor, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É realmente assim uma honra poder estar aqui em sua companhia, uma pessoa que eu muito admiro, principalmente no âmbito profissional. Foi uma honra poder ser sua aluna e aprender tanto com o senhor. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma resumida aqui no nosso assunto de hoje, né? Se a gente for falar de LGPD para condomínios, assim, a gente ficaria aqui um tempo assim gigante. Então, eu vou falar de uma forma bem resumida. Vou pular a parte que fala especificamente sobre o que é LGPD e todas as nomenclaturas que a LGPD traz ali. Até porque eu sei que o senhor já fez há um tempo atrás uma live com o Dr. Renato falando necessariamente sobre esse assunto. Eu até sugiro ao senhor que depois, ao término da nossa live, o senhor compartilhe aqui a live do Dr. Renato, que eu acho que vai fazer um complemento legal sobre o que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas, afinal, então, de forma bem resumida, o que é, né, a LGPD? A LGPD ela é a lei que regula ali a coleta, o armazenamento e o uso, né, de dados pessoais aqui no Brasil. E ela se aplica a qualquer empresa, né, que coleta e processa os dados pessoais, incluindo então os condomínios. A lei ela tem como objetivo proteger a privacidade e a segurança dos dados desses indivíduos, né? Então, veja bem, quando a gente fala em condomínio, nós estamos falando necessariamente sobre segurança, né? Quem mora em um condomínio, ele busca, em primeiro lugar, ali por segurança, né? E para garantir essa segurança ali dos moradores, prestadores de serviço, visitante, os condomínios, né, através de sua portaria, eles fazem a coleta de dados pessoais. Logo, eles precisam, né, fazer um tratamento desses dados que são coletados. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, no caso do condomínio, ele faz o tratamento de dois tipos de dados pessoais, que é o dado pessoal, né, que é todo aquele dado que identifica ou possa identificar alguém, né? Então nós temos nome, RG, CPF, enfim, e nós temos os dados pessoais sensíveis, né, que são aqueles dados que, além de identificar uma pessoa, ele identifica também o que ele pensa através de pensamentos políticos ou religiosos.
né, ele pode identificar também eventuais doenças que esse indivíduo aí possui. E os dados biométricos, né? Então, a digital, íris, biometria, enfim, que são os dados coletados por condomínios, né? E aí, no condomínio, no dia a dia ali do condomínio, como é que ele faz, então, o tratamento, né, desses dados? Através do cadastro do próprio morador, do visitante, do prestador de serviço, quando ele vai ali fazer o cadastro, né, no controle de acesso que ele possui. Então, ele colhe ali o nome, o RG, o CPF, telefone, enfim, que são classificados, como eu acabei de falar, como dados pessoais. A câmera de segurança, a grande maioria dos condomínios eles possuem ali na área comum câmera de segurança. E a partir do momento que aquela câmera ela capta uma imagem de uma pessoa e consegue identificar quem é aquela pessoa, ela se trata de um dado pessoal, portanto deve ser tratado, né, de acordo com a LGPD. A gente tem a biometria e o reconhecimento facial, né? Então, na maioria ali dos condomínios, né, para facilitar esse controle de acesso e também para dar mais segurança aos condôminos, né, os condomínios eles colocam ali leitor facial, equipamentos, né, que fazem ali esse reconhecimento através do reconhecimento facial e da biometria. Esses dados são dados pessoais sensíveis, logo eles precisam ser tratados de uma forma melhor, né, de acordo com a LGPD pelos condomínios. Nós temos também QR Code de acesso. Então, tem alguns condomínios que nós temos tags, né, que é colocado no veículo, para que o veículo entre ali no condomínio. Essas tags, se você fizer um rastreamento, ela consegue identificar qual é a unidade que pertence àquele veículo. Logo, ela consegue identificar quem é o proprietário, quem que é o titular daquela tag. Logo, precisa ter um tratamento adequado pelo condomínio. Dito isso, quais seriam então os principais cuidados, né, que os condomínios eles precisam ter então para garantir aí esse tratamento de forma adequada? As bases legais, né, que são as hipóteses de tratamento que a LGPD traz para a gente, elas podem ser utilizadas pelos condomínios, né, para fazerem esse tratamento dos dados pessoais. E muita gente acha que o consentimento ele se exige para tudo, né? E na verdade, o consentimento ele é uma das bases legais para fazer esse tratamento previsto pela lei. Então a gente tem o consentimento, que seria a autorização do titular do dado para que seja coletado e feito o tratamento do seu dado, né? Todavia, nesse ponto aqui, é importante que toda vez que você for solicitar esse consentimento do titular, seja dado para ele uma transparência, né? Do porquê que eu estou precisando do seu dado, quais são os dados, o que eu vou fazer com ele depois, qual é a forma. Você justificar, é isso? O porquê que Você você está justificar. coletando. Mas, Angélica, como é que ficaria essa dinâmica ali na portaria? Essa questão dessa solicitação, ela precisa ser expressa, pode ser tácita, enfim, como que ficaria essa dinâmica ali? Aí vai depender da política interna, do regimento interno ali do condomínio, tá? Mas ele não precisa necessariamente ser escrito, tá? Às vezes Tá. o condomínio tem um sistema de segurança ali e nesse próprio sistema o usuário ele consegue dar o seu consentimento para que esses dados sejam coletados e tratados, tá? Então a gente tem o consentimento, a gente tem o mapeamento de dados, né, que é identificar quais são os dados que eu vou coletar, né, e qual é a forma de armazenamento. Então, vejamos, num condomínio, eu preciso coletar o telefone, eu preciso coletar o e-mail do usuário, ou só o nome e o CPF é o suficiente para o meu objetivo? Então, é você identificar e fazer o mapeamento desses dados, a necessidade disso. A segurança, que é você implementar medidas, né, para proteger esses dados contra vazamentos
contra acessos não autorizados, né? O acesso restrito, que é você garantir que somente pessoas autorizadas pelo condomínio tenham acesso a esse dado. Então, a faxineira que vai limpar ali a portaria, ela precisa ter acesso a esse dado? Ela não precisa. Então, restringir esse acesso de pessoas que não precisam ter acesso àquele dado ali, né? A própria política de privacidade, então você desenvolver uma política de privacidade que seja clara, que seja transparente, né? Você treinar os seus funcionários, os síndicos sobre LGPD e as boas práticas ali de proteção de dados. Além disso, é muito importante também que você mantenha os registros sempre precisos e atualizados dos dados que são coletados e processados, né? Aqui a gente tem um ponto bem interessante que é referente à segurança, né? A segurança pública, ela é uma exceção na LGPD, né? Ela não precisa seguir ali o que a LGPD determina. E a segurança privada, que no caso aqui a gente está falando de condomínio, seria uma segurança privada, ela precisa, né, seguir a LGPD, só que ela tem uma certa flexibilidade ali. Então, vamos pensar que alguém entrou no condomínio, né? Ela entrou como prestador de serviço ou como um convidado de alguma unidade e cometeu um crime dentro do condomínio. Quando ela terminou o que ela precisava fazer ali de crime, na hora de ir embora, ela pediu para apagar todos os dados, todos os registros de que ela esteve ali no condomínio. E foi embora. Se o condomínio for lá apagar esses registros, e aí o órgão, a polícia, enfim, vem para investigar quem que esteve ali no condomínio, né, para identificar o autor desse crime. Ele chega lá para o condomínio, pede o acesso, e o condomínio simplesmente apaguei. Exatamente. E aí, aqui nós temos uma questão que seria o cumprimento de uma obrigação legal, né? Que está previsto ali no artigo 7º, inciso 2 da LGPD. Então, manter esses dados de forma organizada é uma obrigação legal e isso não depende do consentimento do titular. Então, o condomínio, vejamos, o condomínio ele precisa, de alguma forma, tá, atender a necessidade, a solicitação do titular, então eu quero que apague. Ele precisa atender isso, mas ele também precisa garantir que, eventualmente, se a polícia, a justiça, enfim, vir te solicitar alguma informação sobre aquele indivíduo, você vai conseguir atender, porque isso é uma obrigação legal que você vai precisar cumprir com isso. Interesse social maior do que o interesse individual neste caso. Perfeito, exatamente. E aí a gente teria a questão da eliminação de dados. Então, eliminar dados que não sejam mais necessários manter ali. Então, pensamos que por um determinado período, por algum motivo específico, o condomínio solicitava dados que hoje não são mais necessários. Ele não precisa manter ali mais, já cumpriu o objetivo dele, já cumpriu a finalidade, logo precisam ser eliminados. E, por fim, monitorar, né, de forma regular as práticas de proteção de dados. E aí a gente chega nos riscos e penalidades. Então, se eu não cumprir com o que a lei determina, né? Se eu não fizer o tratamento adequado, quais seriam os riscos e penalidades que poderiam ser aplicados? A gente tem a multa, né, da ANPD, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Então, a LGPD ela traz várias formas de sanções que vão desde uma advertência até uma multa de 2% do faturamento da empresa, ou 50 milhões aí de reais, então é uma multa altíssima, né? E no caso de condomínio seria a arrecadação? Seria com base na arrecadação? Exatamente.
Exatamente. E aí nós temos o Ministério Público, né? O Ministério Público ele atua ali como defensor da coletividade, então ele pode aplicar uma multa, né? Se ele entender que houve ali um dano coletivo, ele pode aplicar uma multa para ressarcir então esse dano. A gente tem o Procon, então o Procon ele atua como defensor dos consumidores e considerando que a lei ela abrange também o tratamento de dados para fins comerciais, o Procon ele também pode vir e aplicar uma multa ali. E aí, por fim, a gente tem o próprio titular, né? Se o titular ele se sente lesado de alguma forma com o seu dado pessoal, se ele está achando que o dado pessoal dele foi tratado de forma errada, ou ele pediu para pagar e depois ele viu que não foi apagado, enfim, ele pode entrar com uma ação judicial para ser ressarcido desse dano, seja ele moral ou material, enfim. Então, o cumprimento dessa lei com o correto tratamento de dados, ele é algo, assim, urgente, né? E o condomínio que não se adequar a essas normas legais, eles estão sujeitos a essas sanções que eu acabei de citar aqui, né? Em resumo, doutor Charles, a LGPD ela é uma lei importante, né? Que ela exige que os condomínios se adequem, façam um tratamento adequado. Hoje, assim, pelo que eu observo, principalmente trabalhando aqui nesse meio, a gente observa que é uma minoria que está fazendo a Não, adequação correta. as pessoas estão achando que é uma brincadeira, de que é aquele famoso assim, essa lei não pegou, ou pegou, aquela história mesmo que nós já estamos acostumados há muitos anos, né? Aquela lei pegou, essa lei não pegou, mas quem que vai fiscalizar isso? Multa de 2%, quanto que eu vou, vai custar para mim, então compensa eventualmente eu pagar a multa e não me adequar. Agora, é uma questão, na minha visão, Angélica, aí você me corrija, tá? É uma questão que transborda até mesmo uma questão jurídica legal. É uma questão de cultura. Eu preciso proteger dados pessoais, não só dados pessoais do ponto de vista geral, mas especialmente dados pessoais sensíveis. E essa questão ainda é vista como algo, não há necessidade, como uma brincadeira. E não é, e não é. Não é. E a gente está chegando hoje numa realidade que os titulares eles estão cada vez mais entendendo o seu direito com relação à necessidade da proteção de seus dados e eles estão buscando o judiciário para que as empresas se adequem. Na verdade, Não, e eu ia falar isso, já gerando dano moral. Por exatamente. exposição indevida não autorizada dos meus dados pessoais. Exatamente. Então Angélica, assim, pela tua, lógico, teu conhecimento no trato diário aí na prática, e você é uma especialista nisso, dentro dos condomínios, normalmente, quem vem sendo nomeado encarregado? Que tem essa figura do encarregado, né? geralmente o síndico Hum, ou o zelador, alguém que está ali no comando da administração. Geralmente quem eles acabam nomeando, tá? entendi. Angélica, olha, não sei se você tem mais alguma coisa, alguma consideração. Lógico, é um tema que vai precisar de outras lives e já fica o convite aqui. Você vai, nós vamos precisar conversar mais vezes aí sobre outros assuntos. Você é uma estudiosa, você é uma pessoa que tem conhecimento não só teórico, não só da legislação, mas conhecimento prático aí, especialmente pelo seu dia a dia. E já desde já o convite para você participar outras vezes aqui, vai ser um grande prazer. Obrigado mesmo de coração, pessoal. Angélica, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado de coração pela tua participação, pelos seus ensinamentos. Sigam a doutora Angélica aí nas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tenham aí no seu condomínio, na sua empresa, enfim, relacionado a dados pessoais, ela e o doutor Renato Barbosa são especialistas na área e tenho certeza que vocês ficaram muito, muito seguros em relação a isso, com esses dois excelentes profissionais, queridíssimos profissionais. Um beijo no seu coração. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez eu agradeço aí o convite. É uma honra poder estar aqui. Conte comigo sempre que você precisar aí.
E você precisa aparecer lá no escritório. O doutor Renato colocou aqui, ó, precisamos ficar atentos aos nossos direitos em relação aos dados que fornecemos. Exatamente, meu amigo. Doutora Angélica, apareça lá no escritório. Com certeza, irei sim, doutor. Fique com Deus aí. Obrigada, Excelente viu? quarta-feira a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.